Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Casa de Febo. Hoje vamos descobrir histórias inspiradoras, desafios enfrentados e saber como as mulheres nas áreas das telecomunicações, tecnologia de informação, ciências e matemáticas estão a desenvolver o país através da inovação. Para o programa de hoje eu trago uma convidada espetacular, licenciada em Sistemas de Informação, com uma pós-graduação em Gestão Aplicada, líder executiva e tem mais de 20 anos de experiências no setor tecnológico. A nossa convidada de hoje é a engenheira Rita de Oliveira. Seja muito bem-vinda ao Casa de Febo. Obrigada, muito obrigada. Engenheira, conta-nos um bocadinho. Quando é que a área de Sistemas de Informação cruzou consigo? É muito especial essa pergunta para mim. Eu comecei a ter contato com computadores, com a tecnologia, quando eu estava fazendo ensino médio. Durante as férias, eu participava do programa de estágios que a ELF, atualmente é a Total, a empresa petrolífera, mas na altura ainda era a ELF. Eles ofereciam esse programa de estágios e eu frequentava. Então, como estagiária, eu estava afeta à área de contabilidade. Aquilo era lançar faturas, fazer lançamento de fatura, organizar arquivos e essas coisas. E todas aquelas faturas em físico, né, papel, nós tínhamos que fazer o lançamento para dentro do sistema, ou seja, registrar aquilo no computador. Aquilo era, nós chegávamos, punhamos ali, explicavam como é que tínhamos que fazer e nós fazíamos. Então comecei-me a interessar, né, a prestar atenção, aquela pilha de papel a transformar-se em informação que entrava para um sistema e que depois despolutava todo um processo ali dentro da área financeira, tomada de decisões, pagamentos, essas coisas todas. E foi muito interessante ver esse processo e começou a despertar a minha curiosidade pelo mundo das tecnologias. Antes disso, nunca pensou em engenharia? Não. Assim, engenharias sim, porque eu acho que aconteceu com a grande maioria de nós. Eu já sonhei ser hospedeira, depois já sonhei ser engenheira de petróleos, porque na altura associávamos que quem pagava bem pagava muito mais. Exatamente, tinha que ser engenheiro de petróleos, também pensei, mas sistemas de informação em si não tinha pensado. E pronto, depois dessa experiência, eu não tinha computador, não tínhamos condições de ter um computador em casa, pessoal. E então, essa experiência... E também naquela altura, os computadores eram umas máquinas grandonas. Enormes e caríssimas. Então, essa experiência ajudou a despertar essa curiosidade e esse lado, o interesse de ir para as áreas das tecnologias. E como é que é estudar engenharia? É assim, eu acho que quando nós... o percurso... Eu sempre fui ciências exatas. Então, quando tu percebes que já tens uma inclinação para as matemáticas, é natural, é muito simples tu continuares a seguir esse percurso. Comigo aconteceu, quando eu acabei o ensino médio, eu fiz o teste para entrar na Faculdade de Ciências, ali na Marginal, e o ano em que eu fiz a prova, eu não entrei, porque nós tínhamos tido uma guerra e, naquele ano, os alunos, os estudantes que viessem das províncias, tinham prioridade para poderem também continuar a estudar. Então, a nota de corte aumentou, foi mais alta. Eu acho que eu fiquei aí com uma média de 13, 14 e não foi suficiente para eu entrar porque as vagas tinham sido preenchidas pelos estudantes que tinham vindo de outras províncias. Mas o meu percurso sempre foi tecnológicas, nunca foi biológicas e por aí. Então, engenheira, está mais do que provado do que a base está nas ciências exatas.
nas matemáticas, nas físicas e nas químicas. Sim. É muito mais fácil quem traz essa base enveredar para aquilo que são as áreas das engenharias. Sim, é verdade. Porém, há situações, há exceções, né? Sim. Eu tive a oportunidade de perceber que mesmo algumas situações de meninas com quem eu tive contato como mentora, Sim. Que fizeram um percurso diferente por diversas razões, ou porque os pais sempre puseram na cabeça das meninas que as meninas devem ir para essas áreas mais urbanas, elas gostavam, então, podem ter feito até o médio cursos nas áreas humanas, mas por insistirem e quererem mesmo vir para as áreas das tecnologias, também têm tido grande sucesso e conseguem seguir o barco e enveredar por esse caminho. Sim. Então, se tu gostas e dedicas-te à matemática, tu vais aprender matemática a vida toda, mesmo que faças dia a dia. Ainda que vais para a medicina, tem qualquer coisa de matemática. Então, eu acho que sim, é a base de tudo, de todas as ciências para viver matemática. E a importância dos pais em encaminhar essa jovem menina, essa jovem mulher para aquilo que é a possibilidade de aderir uma carreira técnica. Sabemos que, hipoteticamente, a mulher tem que entrar numa área mais voltada ao cuidado, tem que ser médica, tem que ser advogada, por aí. Mas qual é a importância dos pais em poder olhar para a jovem menina, para a menina e dizer, vejo aqui um potencial e tens este leque de oportunidades para sair enquanto carreira profissional? Olha, Silvina, é fundamental o suporte familiar. Tudo se torna mais difícil quando a menina não sente que tem o apoio da família. É muito mais difícil. Com o suporte, ela sente-se cuidada, então ela vai dar o melhor de si, porque também sente que tem o apoio dos pais, dos irmãos, da família como um todo. É importante que ela tenha esse espaço. E a Silvina referiu que às vezes é a família que mostra o leque de opções que elas têm. Isso é fundamental. Mas eu acho que nós estamos numa altura em que as crianças já dão muitos sinais também daquilo que é a sua potência. Então, a família também prestar, não só trazer a proposta, mas prestar atenção e ver qual é a tendência da criança e tentar estimular e tentar incentivar também é muito importante. Então, tem que haver esse cuidado, né, de ambos os lados. Eu não estou a ver sinais que a criança, ou a menina, ou essa pessoa indique, posso estimular conversas. Olha, o que tu gostas de fazer? Olha, porque tem muito aquele estigma, né? Sim. Se ela disser, eu até gosto mais de carros do que bonecas, já começamos a ficar, espera lá, como assim? Não, se calhar vai para as engenharias, vai ser engenharia mecânica, sim. Também pode ser. Então, esse cuidado de tentar explorar e tentar perceber o que é que a criança está a indicar também é importante. E, claro, a família, estar ao lado, controlar e proteger, trazer as opções, porque às vezes também estamos distraídos, não estamos ainda preocupados. Os pais estão preocupados com outras coisas. Até a universidade ainda falta muito tempo. Então os pais também devem trazer, olha, ou mostrar, levar, olha, um dia no trabalho do pai para tu veres como é que esta área funciona, o que é que se faz aqui. Isso também é importante. E a escola, Virginia Rita? Qual é o papel dos professores? Qual é o papel da escola? Vamos aqui utilizar esse termo mais generalista. Qual é o papel da escola na orientação profissional? Porque muitas das vezes os professores conhecem também o potencial da aluna. Eu já tive algumas experiências de que o professor escrevia, mandava fazer redação e depois escrevia, olha, tem potencial para ser isto, tem potencial para ser aquilo, tem potencial para ser aquilo.
Eu acho que esse exercício também a escola poderia ajudar Isso é um excelente identificar logo no princípio Sim. quais são. Sim, é verdade, porque há coisas que a criança não mostra lá em casa. E os professores estão muito mais próximos e estão muito mais atentos a essa questão. E isso é um excelente exemplo de escola, um excelente exemplo de professor. Quem dera que fossem todos assim. Eu tive um. Sim, sim. Tive um. Isso é um excelente. Ele colocou as 3 opções Sim. e eu acabei por fazer as 3, mas pronto. Vejo que houve, neste caso, um acompanhamento contínuo de observação Sim. e de ter notas. Eu tive uma experiência diferente no colégio em que os meus filhos estudavam, que não. Quando eles estivessem já ali no 9º ano, só nesta fase é que havia assim uma atividade que era tentar descobrir, primeiro, conversa, uma história, façam uma redação e digam qual é a profissão que vocês querem ter. E eles faziam. E depois uma avaliação também que é feita usando ferramentas mesmo científicas que os psicólogos utilizam para identificar e depois preparavam um relatório. Depois nós éramos chamados para termos uma conversa. Olha, aqui o relatório indica que não diz uma profissão específica, diz, olha, as áreas. Então, isso... Mas assim, é feito quando eles sentem que já estão perto de terminar o médio, mas isso tinha que ser contínuo. É um processo contínuo. Porque a criança também vai mudando. Exatamente, está em fase de crescimento, é normal que vai alterando as Então, o cuidado com a educação, de nós evoluirmos também nas metodologias, no tipo de ensino, é muito importante. E engenheira Rita, das fases do seu percurso académico, quando é que deparou-se a entrar, por exemplo, num laboratório ou estar num projeto e olhar para os lados, né? e não ver mais uma menina, né? Vê se calhar uma ou duas e vê mais 5, 6, 7 rapazes. E qual é essa sensação? Foi. Eu acho que passamos quase todas pelo mesmo. Enquanto estive cá em Angola, não sentia, porque as turmas estavam sempre muito equilibradas, apesar de ter feito ciências exatas, mas havia um número considerável de meninas. E porquê? Porque as meninas são sempre números reduzidos. Pois, não sei, lá está. Ou não querem, ou é aquela influência da família tentar levá-las sempre para as outras áreas. Eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência. A minha família sempre apoiou as minhas escolhas e ficou tudo bem. Mas voltando à tua questão, eu saí de Angola para fazer a universidade, eu fui para o Brasil e lá sim foi o choque de realidade. Quando cheguei na turma, o curso de Ciências da Computação, né? Porque eu comecei em Ciências da Computação e depois foi para Sistemas de Informação. E era, claro, um número de meninas bem reduzido e maioritariamente homens na turma. Então, isso mostrou-me que isso não era uma realidade apenas em Angola, mas de forma generalizada. Pelo menos no Brasil eu encontrei a mesma situação. Mas como era uma faculdade de ciências, depois era fácil, né? Tu saías do bloco dos cursos de computação, engenharia, ias ali para o lado. Nas arquiteturas já começava a equilibrar, por causa do design. Exatamente. E depois chegavas então nas humanas e invertia o quadro. Ali os rapazes que estão sempre em desvantagem. É verdade. E a engenheira Rita, no mundo corporativo, como é que entra para o mundo corporativo? Passou por um processo de seleção? Não? Ou simplesmente chegou para o mercado, olhou para a empresa e disse, não, eu tenho este perfil e eu quero estar nesta empresa? Não foi bem assim. Eu tive vários desafios. Porque quando eu cheguei em 2001, eu vim muito apreensiva,
porque o que eu ouvia, eu não ouvia coisas boas sobre o mercado de trabalho em Angola, não há empregos, e eu, ai meu Deus, e agora? Não há emprego, como é que eu faço? Mas, então cheguei com aquele desespero e foi espalhar currículos pela cidade inteira. Qualquer pessoa que tu cruzasses entregava o currículo. E assim foi. Eu entreguei o meu currículo a uma amiga minha. E ela levou para a Unitel. Sim. Eu não conhecia a Unitel, foi em 2001. Estava A empresa estava a começar. E nem tinha ouvido falar ainda. Ela pôs o meu currículo lá e eles contactaram-me. Fui chamada, fui para as entrevistas, o processo todo de seleção, que ainda foi durante algum tempo, foram algumas entrevistas, algumas dinâmicas. E sim, fui selecionada e havia pressão em casa. Por quê? Porque eu tinha espalhado o meu currículo pela cidade. E para além de ter sido chamada na Unitel, eu também fui chamada numa instituição bancária. E eu escolhi ficar na Unitel. E a minha família foi uma escolha. E a minha família não entendia. Mas como assim? Esta empresa que ninguém sabe o que é, ninguém percebe muito bem. E é um banco, Rita. O banco tem dinheiro. Pois é, lá está a influência. Então, eu escolhi ficar na Unitel. Estava muito curioso, porque assim, a minha formação não é em telecomunicações. Sim, sistemas de informação. Então, era um mundo muito novo, juntar, né? Trazer ali a componente dos sistemas de informação para uma empresa de telecomunicações que estava a começar. E eu acho que eu identifiquei-me muito com a energia que a empresa... Eram gente, todos muito jovens, todos muito novinhos. Era uma empresa nova, claro, isto assustava um bocadinho. Não sabíamos se ia correr bem ou não. Mas aquela energia, eu acho que foi Quer dizer, que me manteve. O espírito de crescer, sim, o espírito de aprender, de tentar encontrar uma dinâmica da área de formação, que é sistemas de informação, numa área e numa empresa de telecomunicações, isso a fez. Muito bom. E quais foram os maiores retos? Quando entrou e o primeiro desafio que me colocaram na mão e disse, pronto, agora, hoje ou nunca. Vai ter que ser. Sim. Eu penso que foi, como disse, a empresa estava a nascer e não havia aquela estrutura normal e comum da empresa. Aquilo era a equipa toda, seja comerciais, seja engenheiros, seja o que for, era a equipa e depois diretores. Não havia as FIAs intermédias, não havia quem te acolhesse numa área, que te mostrasse, olha, o que é que nós temos, o que é que nós fazemos. Não. Aquilo era chegar, tu vais ficar ali. Então aí, ok, por onde é que eu começo? E foi muito interessante porque eu comecei com a rede inteligente, o sistema de tarifação, né, cobrar as chamadas e tal. E nas primeiras semanas, o sistema ainda não estava operacional. Ainda estava aqui a equipa que veio instalar e montar tudo, ainda eram consultores. Então, eu ia trabalhar e não tinha muito o que fazer, né? Porque eu não podia estar ali, no sistema, pegar, ainda não, estava a ser instalado. Então, eu arranjava coisas para fazer, eu ia me ocupando. O que tivesse para fazer, eu fazia, tudo. Então, eu atendi na recepção, porque os clientes começavam a chegar com dúvidas e tal. Era tudo muito novo. Era tudo muito novo. Eu ajudava na recepção. Eu ajudava na loja. Olha, parou uma impressora e aqui as vendas estão condicionadas. Eu ia para a loja ajudar a resolver. Fazer o webdesk? Tudo. Eu fazia de tudo. Então, quando o sistema entrou, acho que foi passado aí 2 semanas, mais ou menos, então aí sim eu já tinha que ficar com a equipe, acompanhar e começar a perceber e tal. Ter aquela primeira formação do passo para poder administrar o sistema.
E o facto de ser mulher, e ter essa capacidade cognitiva, dá-lhe mais abertura para lidar melhor os desafios que as áreas das tecnologias impõem? Eu acredito que sim, Silvia. Vamos ser honestas. Nós temos uma capacidade incrível de... Eu acho que isso é nato nas mulheres. As mulheres são cuidadoras, falamos há bocado. E então, eu olho para o mundo dos homens, um mundo muito competitivo, com muita... E eu acho que quando surge uma mulher, tem a capacidade de equilibrar ali o clima. Não significa dizer que essa disputa também não existe, mas as mulheres têm uma forma diferente de lidar com as situações. Identificar aquilo que não está bem. Eu tenho essa clareza, ninguém tem. As mulheres têm muito mais facilidade de chegar num ambiente e rapidamente identificar o que é que não está bem. Assertividade. Assertividade para identificar o que não está bem. E aí resolve. Os homens não vejo tanto. Assim, quando sabem, quando têm conhecimento do que se passa, até resolvem. Mas aquela coisa de identificar alguma coisa que não está bem. Isso... E depois identificar o problema, depois tem os prazos para resolver. Exatamente. Exatamente. E o facto de ser mulher engenheira consegue lidar muito bem com essas situações? Eu consigo, não tenho dificuldades. Um dos grandes desafios também que existe neste mundo corporativo, tecnológico, é nós chegarmos a um ambiente onde maioritariamente são homens. Já tivemos a experiência durante o percurso académico, nas universidades tu sentes isso, mas depois tu chegas no corporativo. E aí, quando são colegas, vão gerindo e tal. Mas quando tu chegas no mundo corporativo e, por exemplo, vais chefiar um grupo só de homens, é um desafio. E como é que se lida com esse desafio? Tens que aprender a lidar. Tens que aprender a lidar. Porque cada caso é um caso. Há homens que não se sentem confortáveis em serem liderados por uma mulher, e tu vais ter que saber gerir e lidar com isso. Há outros que até não se importam, mas não sei, se calhar duvidam um pouco da tua capacidade e estão sempre a testar, a pôr em xeque, seja as decisões que tomares. Então, tu também vais ter que aprender a lidar com essas situações. E eu acho que nós não devemos ter medo ou ter receio, porque muitas das coisas nós não vamos ver nos livros, não está lá escrito a dizer como é que isso se faz. Tu tens que estar a viver, essa experiência e aprender com a vida. E isso faz com que a mulher tenha que estar sempre num crivo de mostrar as suas capacidades. Há essa tem tendência. sempre... Há essa tendência. E eu digo, não se deixem levar por isso, porque destabiliza-nos. Se tu já chegaste, se tu já estás naquela posição, é porque já provaste que és capaz. Sim. Então, porque isso desfoca, isso depois começa a criar aqui situações que efetivamente podes ter um desempenho mau. Então, trabalha, faz o teu trabalho, sim, com muito zelo, mas se tu não sejas tu a pôr em causa a posição onde tu estás. Porque isso aí só destrói com a carreira da mulher. E temos que perceber, nós temos muitos papéis, nós somos a líder do trabalho, depois nós temos a casa, somos a esposa, a mãe, a irmã, a tia, a madrinha. Exatamente. Então são muitas situações, temos que gerir e ninguém vai pôr em causa se tu és a melhor tia ou a pior tia, tu não vais te preocupar com isso, tu vais fazer aquilo
sabes que tens de fazer e que vais fazer o melhor E possível. apresentar resultados. Exatamente. Não é? Então, no corporativo é a mesma coisa. Foca nos resultados e entrega. Não tens que provar nada a ninguém, porque isso é um desgaste muito grande. Muito grande. E há esforços que não valem a pena, não é? Sim. E, engenheira Rita, como é que consegue liderar? Sei que está com um projeto novo, né? Governo de dados. Eu gostaria que nos pudesse explicar um bocadinho. É um novo desafio? Como é que está a olhar para esse desafio? Com muito carinho ou com muito medo? Não, sempre com muito carinho. A fase dos medos, eu acho que Já ao estão a longo passar. do tempo já consegui trabalhar nisso e superar. Tudo que vem agora eu encaro como novos desafios, novas experiências que vão contribuir para um novo aprendizado. Este projeto que referiu foi um desafio que surgiu, né? A empresa cresceu muito rápido e no contexto atual nós sabemos a importância dos dados. Né? Então, não é que de alguma forma nós já não fizéssemos ou já não tivéssemos algumas iniciativas. Já fazemos muitas coisas. O que surgiu como projeto novo foi tentar juntar ou mapear todas as iniciativas que acontecem nas diferentes áreas e mostrar para conseguirmos definir o nível de maturidade que nós estamos nesta área. Portanto, é importante tu teres uma noção, ok, em termos de governo de dados, como é que eu estou? Se estou muito no início, se já estou com um nível de maturidade aceitável. Sim. E como é que nós estamos a caminhar. Então, foi importante fazer isso para medirmos e termos noção, termos a consciência de qual era o nível de maturidade. Afinal, quando estamos a falar de dados é estratégico para a Dados empresa. Estratégico. E, engenheira, conta-nos o seguinte, entre tecnologia e desafios, família, quando olha e pensa assim, mulher e tecnologia, dá um casamento perfeito ou nem por isso? Dá Para gerir. Dá para gerir. E o final será feliz? Até que a morte se separe? Como é que é esse casamento? Pode ir até que a morte se separe. Porque, como é que eu vejo? A tecnologia não para. Ela está a evoluir. E pronto, os homens nós temos na cabeça que tendencialmente eles vão acompanhar, mas nós não vamos ficar para trás. Não. Nós acompanhamos também e temos capacidade e a coisa bem gerida é possível. É possível. E na sua área, vê mais mulheres ou vê mais homens? Está equilibrada. Está equilibrada porque, primeiro, conscientemente há uma aposta muito forte nessas iniciativas que a própria Unitel promove, de trazermos mais meninas para as áreas das tecnologias. Sim. Então, não é um programa apenas de custear a bolsa de estudos, mas depois que elas estão licenciadas, também passam por estágios lá dentro. E eu tenho recebido também meninas bolseiras da minha área para estagiarem. E depois do estágio, tenho uma nota, também tenho ali um período, tenho uma nota. E quando elas entram, são efetivadas no Unitel, também tenho ficado nas áreas técnicas. E para essas meninas, qual é a mensagem que deixam? Acreditem sempre. Hoje são os depoimentos daquelas bolseiras que já são nossas colegas hoje, que são depoimentos riquíssimos. Portanto, toda aquela menina que acha que o desafio é muito grande, vai ter desafios, sim. Vão sempre existir desafios, mas eles são possíveis de ultrapassar. Elas também passaram por histórias incríveis, desafios inacreditáveis, os depoimentos que eu ouvi porque o contexto, né? Sim. Imagina, Silvina, uma família sem condições, né? Porque ali também é um critério para elas entrarem para o programa. Mas que de repente a família vê que a menina agora é bolseira da Unitel,
Então tu a partir de agora passas também A contribuir em casa. as despesas de casa. E eu me pergunto, mas meu Deus, essa família não consegue perceber que se puserem dificuldades agora vão prejudicar o trajeto dela, e se protegerem, se não tiverem a pôr esse tipo de peso ainda nas costas dela, daqui a 4 anos ela vai estar em melhores condições para ajudar. Sim. Então, essas coisas mexem muito connosco. Então, mas são histórias incríveis e pronto, nós os mentores, porque é um exercício de voluntariado lá dentro para mentorar. Então, quando ouvimos essas histórias, ainda mais vamos ajudar. A empresa já faz uma parte, nós aqui também vamos fazer a outra parte, que é mesmo importante. E a engenharia mudou a sua vida? Eu não sei responder isso assim com muita clareza, porque pensar na minha vida, eu sou muito controladora da minha vida. Então, eu penso que se não tivesse sido engenharia, se tivesse sido alguma outra área qualquer, a minha vida também seria diferente, e diferente também para melhor, não para pior. E então, mas isso é muito de como eu sou, de como eu me vejo, da minha forma de estar. A engenharia, sim, ajudou, porque pela importância que tem, mesmo do ponto de vista da sociedade, né? Nós referimos a bocado, os que ganhavam mais eram os engenheiros do petróleo, então sempre teve essa verdade, e estando neste contexto, sim, mudou nesse sentido. E também na questão do cognitivo, né? Hoje, pelo fato de eu ter feito esse percurso, eu sinto-me bem a fazer. Eu tenho feito, por exemplo, pós-graduações em MBA. Eu fui fazer um MBA em finanças, eu estou a fazer um MBA em auditoria e compliance. Então, eu sinto que eu tenho uma facilidade muito grande de ir ter esses conhecimentos, porque eu fiz engenharia primeiro. É a base. É a base. E quando olha para trás, olha para a sua trajetória, não só o percurso acadêmico, mas também ainda o percurso profissional, gosta do que vê? Eu gosto muito. Gosto muito porque, olha, eu posso dizer, eu fui muito abençoada. Eu posso dizer que tive uma carreira de sucesso, tenho. Eu fiz tudo o que era esperado de mim, né, do ponto de vista daquilo que são as responsabilidades que eu tenho com a minha família. Consegui responder, consegui atender, sem deixar de me divertir, de sair com amigos, de ir a festas, sem deixar de curtir todas as fases da minha vida. Então, sim, eu sinto que tive muito sucesso no meu percurso. E acredita que para termos mais meninas, mais jovens a aderirem às carreiras técnicas, o que é que precisamos fazer? Incentivar mais, promover mais a formação técnico-profissional, criar mais oportunidades? O que é que nós devemos fazer? Eu acho que é um pouco de tudo. Termos mais empresas a apostarem nessas iniciativas, termos mais ofertas. Sim, é verdade. E essa conversa tem que ser muito intensa, porque eu sinto que as meninas já percebem. Nesse sentido, elas já despertaram, se gostam, acreditam que devem continuar. Portanto, as oportunidades então têm que surgir para vir ao encontro dessas meninas que já estão ali na expectativa. E as conversas devem continuar também muito no sentido de trabalhar as famílias, de deixarem essas crenças de lado, de que as meninas têm que ir para áreas não técnicas e os rapazes devem ficar em áreas técnicas. Portanto, as famílias também devem
ser um pouco mais trabalhadas nesse sentido. Como é que nós devemos construir a autoridade no mundo corporativo? Sei que as mulheres muitas das vezes têm uma certa dificuldade em manter a sua autoridade no mundo corporativo e fundamentalmente em empresas tecnológicas, não é? Como é que nós conseguimos ver isso? Há uma crença que existe, eu observo que nós devemos ser iguais aos homens. Não. Isso eu reprovo categoricamente. Nós devemos continuar a ser mulheres, portanto, não permitir que ponham em causa as nossas capacidades, o nosso trabalho. Portanto, nós estamos ali para um propósito, para exercer uma função, temos um papel. Entreguem, não deixem dúvida. Às vezes há situações que nós, mulheres, é que nos colocamos na posição de frágeis, vítimas, por exemplo, mundo corporativo e tecnológico. Há trabalho noturno, há prevenção, há ir e subir na torre. Então, quando tu é que dizes, não, na torre eu não subo, é o que há para fazer, é o trabalho. Então, ninguém vai dizer que ela tem medo ou isso, não. É porque é mulher e não consegue subir na torre. Então, começam-se a criar mitos errados, porque as mulheres que fazem prevenção. Eu fiz trabalhos noturnos várias vezes, como uma médica também faz. Então, nós devemos proteger este espaço em que muito facilmente nos tentam colocar, nós é que não devemos permitir que isso seja construído dessa maneira. Não, eu também sou capaz, eu também consigo. Exatamente. Ou seja, não podemos permitir que construam diferenças onde não há. Claro que existem diferenças físicas, isso sim, mas agora capacidade, não. Então eu acho que esse é o caminho. Não permitir que hajam dúvidas daquilo que nós somos capazes de fazer ou de entregar. Eu vou entregar. Exatamente como os outros colegas entregaram, eu também consigo entregar. Eu acho que é mais por aí. Não vamos lutar. Não é por aí. Apresentar resultados. Sim. Isso fala por si. E este foi mais um episódio do Cast Feco. Chegamos ao fim de uma conversa épica. A engenheira Rita, em nome da UFECO, queira aceitar o nosso brinde. Aceito, sim. Muito obrigada. Nós agradecemos pela presença e pelos ensinamentos que cá deixou e, obviamente, que a UFECO vai continuar com a sua missão, que é incentivar e promover jovens meninas a aderirem às áreas das tecnologias, das matemáticas, das ciências e das telecomunicações. Eu sou Silvina Carvalho e este foi o Cast do FECO. Não se esqueça de apoiar o nosso canal, subscreva, dá like, ative as notificações e partilhe. Até lá, já sabe, és o FECO, és grande e não desistas.